Como vencer o pecado. Lições poderosas da Bíblia para a sua vida. A Bíblia nos ensina que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e desde então, todos os seres humanos carregam uma natureza inclinada ao mal. Essa realidade está exposta em Romanos 5:12, onde Paulo declara que por um só homem entrou o pecado no mundo. No entanto, o pecado não é algo abstrato. Ele se manifesta nas escolhas diárias, na falta de obediência a Deus e na busca por satisfazer nossos próprios desejos. Vencer o pecado começa com o entendimento de nossa fragilidade humana. Não podemos vencer por nós mesmos, pois em nossa natureza estamos inclinados ao erro. Contudo, ao reconhecer nossa dependência de Deus e buscar sua força, podemos superar essa inclinação. Jesus, ao morrer por nossos pecados, não apenas nos ofereceu perdão, mas também nos deu o poder de vencer as tentações. Em Cristo, a luta contra o pecado não é mais uma batalha solitária, mas uma luta compartilhada com o Espírito Santo, que nos capacita a resistir e viver em santidade. O arrependimento é a porta de entrada para a vitória sobre o pecado. A Bíblia nos ensina que sem um coração arrependido, não há transformação verdadeira. Em Atos 3:19, somos chamados a arrepender-nos e converter-nos para que sejam apagados os nossos pecados. O arrependimento não é apenas um ato externo de pedir perdão, mas uma mudança profunda no coração, um realinhamento de nossos desejos e atitudes com a vontade de Deus. Ao nos arrependermos, não buscamos apenas evitar a punição, mas desejamos afastar-nos de tudo o que desagrada a Deus e de tudo o que nos afasta da sua presença. Esse processo de mudança genuína, que envolve dor e reconhecimento dos próprios erros, nos leva a um novo estilo de vida, no qual somos transformados pela graça de Deus. É no arrependimento que encontramos o poder de abandonar o pecado e viver conforme o propósito de Deus para nossas vidas, pois Ele é fiel para nos perdoar e restaurar. A oração e o jejum são práticas espirituais fundamentais no combate ao pecado, pois nos conectam diretamente com o poder transformador de Deus. Jesus, em Mateus 26:41, exorta seus discípulos a vigiar e orar, reconhecendo que a oração é um escudo contra as tentações que surgem a cada momento. A oração nos permite buscar forças para resistir, pedir direção e experimentar a paz que só vem de Deus. Já o jejum, quando praticado com o coração voltado para Deus, nos ajuda a dominar a carne e seus desejos, criando espaço para o Espírito Santo agir em nossa vida. O jejum nos ensina a depender completamente de Deus e a focar no que é eterno, afastando-nos das distrações que nos afastam da santidade. Quando unidos na oração e no jejum, somos fortalecidos para enfrentar as adversidades da vida e resistir ao pecado. Essas práticas não são apenas rituais, mas estratégias divinas que nos preparam para a luta espiritual, tornando-nos mais sensíveis à voz de Deus e mais firmes em nossas decisões. A palavra de Deus é, sem dúvida, a principal ferramenta para vencer o pecado, pois ela não apenas revela o caráter de Deus, mas também nos dá direção e autoridade para resistir às tentações. Em Salmo 119:11, o salmista diz: "Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti", mostrando que a palavra guardada em nosso interior nos fortalece no momento da luta. Quando meditamos nas Escrituras, somos transformados pela renovação da mente, conforme nos ensina Romanos 12:2, e a verdade bíblica passa a moldar nossas decisões e pensamentos. Jesus, ao ser tentado no deserto, usou a palavra de Deus como escudo contra as mentiras de Satanás, mostrando que a palavra é a nossa arma mais poderosa contra o pecado. Ela não apenas nos orienta sobre o que é certo, mas também nos capacita a viver em obediência, criando em nós um caráter resistente à tentação.
Por meio da meditação constante nas Escrituras, podemos firmar nossas raízes em Deus e manter nossa mente e coração alinhados com a sua vontade, ficando cada vez mais fortes na fé e mais distantes da prática do pecado. A Bíblia nos ensina que, para vencer o pecado, não devemos viver pela lei, mas pela graça. Em Romanos 6,14, Paulo declara que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. A lei, por si só, não tem poder para nos salvar ou transformar, pois ela apenas revela nossas falhas. A graça de Deus, por outro lado, é o poder que nos capacita a viver de maneira justa, apesar das nossas fraquezas. Quando tentamos seguir a lei com o intuito de nos justificar, caímos no erro de achar que nossa própria força é suficiente. Porém, a graça nos ensina que é somente por meio do sacrifício de Cristo que podemos vencer o pecado. Ele já pagou o preço, e é através dele que recebemos o poder de viver em santidade. A graça não é uma desculpa para viver no pecado, mas sim o meio pelo qual encontramos forças para resistir às tentações, confiando não em nosso esforço, mas no poder transformador de Deus. Quando aceitamos a graça, nos rendemos à obra de Cristo em nós e passamos a viver uma vida de verdadeira liberdade, não mais escravizados pelo pecado, mas guiados pelo Espírito. A comunhão com outros cristãos é essencial para vencer o pecado, pois a igreja é o lugar onde somos fortalecidos, corrigidos e encorajados uns pelos outros. Em Hebreus 10, 24 e 25, somos exortados a não deixar de nos congregar, pois na comunhão encontramos a força necessária para resistir às tentações. Quando estamos rodeados por outros irmãos e irmãs em Cristo, temos a oportunidade de compartilhar nossas lutas, orar uns pelos outros e ser edificados pela palavra de Deus. A comunhão também nos protege do isolamento, que é uma das maiores armadilhas do inimigo. Sozinhos, somos mais vulneráveis, mas quando caminhamos juntos, a força coletiva do corpo de Cristo nos ajuda a resistir ao pecado. Além disso, a correção mútua dentro da igreja é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Às vezes, precisamos de alguém que nos aponte nossas falhas e nos ajude a voltar ao caminho da justiça. Quando buscamos a companhia de pessoas que nos desafiam a viver de acordo com os padrões de Deus, somos constantemente incentivados a manter nossa fidelidade e não ceder ao pecado. A comunhão fortalece nossa fé e nos lembra de que não estamos sozinhos na luta contra o pecado. Andar no Espírito é a chave para vencer o pecado, pois a carne e o Espírito estão em constante confronto dentro de nós. Em Gálatas 5,16, Paulo nos instrui a andar no Espírito e não satisfazer os desejos da carne. O Espírito Santo que habita em nós nos guia e fortalece em nossas decisões diárias, nos capacitando a resistir às tentações e a viver segundo a vontade de Deus. Quando seguimos os impulsos da carne, somos levados a escolhas egoístas, destrutivas e contrárias à vontade de Deus. No entanto, ao nos submetermos ao Espírito, nossas ações, pensamentos e desejos começam a refletir mais a natureza de Cristo. O Espírito nos ajuda a discernir o que é certo, a nos afastarmos do pecado e a cultivarmos a santidade. Ele também nos dá o poder para vencer as tentações que surgem em nossa vida, pois é Ele quem nos fortalece nas batalhas diárias. Viver no Espírito significa confiar que Ele é capaz de nos transformar, moldando nossos corações e mentes para viver em obediência a Deus, mesmo diante das pressões do mundo e da carne. Esse é o caminho para uma vida em vitória sobre o pecado, pois é o Espírito quem nos capacita a viver como Cristo viveu, sem ceder ao mal. A resistência às tentações é uma das batalhas mais constantes da vida cristã, mas a Bíblia nos assegura que podemos resistir, pois Deus nos dá os meios para isso. Em Tiago 4,7, somos exortados a resistir ao diabo e ele fugirá de vós.
mostrando que a resistência é uma ação ativa e decisiva. A tentação não é algo que simplesmente acontece. Ela nos desafia constantemente a escolher entre a vontade de Deus e os desejos da carne. No entanto, resistir não significa ignorar ou negar as tentações, mas enfrentá-las com a autoridade que Cristo nos deu. Jesus, ao ser tentado no deserto, demonstrou que, através da palavra de Deus, podemos refutar as mentiras e enganos do inimigo, mantendo nossa fé firme. Resistir ao pecado é um processo contínuo que exige vigilância e dependência do Espírito Santo. Cada vez que escolhemos não ceder, estamos mais fortalecidos e mais próximos da vitória. Deus promete que não seremos tentados além do que podemos suportar e sempre nos dará um escape. 1 Coríntios 10, 13. A resistência não é apenas uma batalha contra o pecado, mas também uma oportunidade de crescer em fé, confiança e santidade. A cruz de Cristo é o ponto de transformação definitiva na luta contra o pecado, pois nela vemos a vitória de Jesus sobre todas as forças do mal. Em Colossenses 2, 14 e 15, somos lembrados de que na cruz, Jesus despojou os principados e potestades, triunfando sobre eles publicamente. O pecado, que antes tinha poder sobre nós, foi derrotado por meio do sacrifício de Cristo. E, ao aceitarmos essa verdade, podemos viver em liberdade. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas um emblema de vitória e libertação. Através de sua morte, Jesus não apenas nos perdoa, mas também nos dá poder para resistir ao pecado e viver em santidade. Quando nos aproximamos da cruz, nos lembramos do preço que foi pago por nossa liberdade, e essa lembrança nos fortalece em nossa caminhada cristã. A vitória sobre o pecado não é algo que conquistamos por nossos próprios esforços, mas é o resultado da obra redentora de Cristo, que nos capacita a viver em conformidade com a sua vontade. A cruz é o lembrete diário de que, em Cristo, o poder do pecado foi quebrado. E agora, com Ele, podemos andar em nova vida, livres da escravidão do pecado e guiados pelo Espírito Santo. A esperança futura que a Bíblia nos promete é uma das maiores motivações para vencer o pecado, pois em 1 João 3:2 somos lembrados de que quando Cristo se manifestar, seremos transformados e veremos a Deus como Ele realmente é. A vitória final sobre o pecado está assegurada na volta de Cristo, quando seremos libertos, não apenas das consequências do pecado, mas da própria presença dEle. Enquanto vivemos nesta terra, enfrentamos lutas diárias contra as tentações e fraquezas, mas a promessa de um futuro em que seremos completamente renovados nos fortalece a perseverar. A transformação completa que acontecerá na segunda vinda de Cristo nos dá a confiança de que, por mais intensas que sejam as batalhas contra o pecado, um dia seremos livres de todo o mal. Até lá, estamos sendo moldados à imagem de Cristo, e cada passo de fidelidade nos aproxima dessa realidade. Essa esperança não apenas nos encoraja a resistir, mas também nos lembra que nossa luta não é em vão, pois em Cristo temos uma vitória garantida. Ao refletirmos sobre como a Bíblia nos ensina a vencer o pecado, somos lembrados de que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada passo em direção à santidade é sustentado pela graça de Deus, pela força do Espírito Santo e pela esperança da transformação que encontramos em Cristo. A luta contra o pecado é real, mas a vitória é certa para todos aqueles que se rendem ao poder de Deus. Devemos lembrar que em cada desafio temos uma ferramenta poderosa, a palavra de Deus, que nos guia e fortalece. Ao vivermos em obediência, em oração e em comunhão com outros irmãos, somos capacitados a resistir e superar as tentações. A cruz de Cristo nos oferece não só perdão, mas também poder para vencer o mal. E, enquanto aguardamos a gloriosa vinda de nosso Senhor,
somos chamados a perseverar na fé, confiando que a vitória final sobre o pecado já foi conquistada. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que é luz para os nossos passos e guia para nossas vidas. Pedimos que, em cada batalha contra o pecado, o teu Espírito nos fortaleça e nos capacite a viver em santidade. Que a lembrança da cruz nos dê coragem para resistir às tentações e a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores. Fortalece nossa fé, Senhor, e nos ajuda a viver em obediência a Ti, sabendo que a vitória sobre o pecado já foi garantida. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like, isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você, que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então, inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.